Olá, ouvintes do canal Católico. Hoje, nessa quinta videopalestra, abordaremos o tema frases dolorosas que o casal nunca deveria dizer um ao outro. Vá à playlist para ver os temas anteriores já apresentados, os 4 vídeos da série com os temas já abordados até aqui. Não deixe de dar sua opinião nos comentários. Até mais. Olá, nessa videopalestra vamos tratar sobre coisas dolorosas que o casal nunca deveria dizer um ao outro. Muitas vezes ouve-se dizer que a comunicação é a chave para um relacionamento saudável. Mas o que acontece quando essa comunicação se torna a causa de intrigas e brigas dolorosas em um relacionamento como o casamento? Ou até mesmo um namoro sério? Todos nós sabemos que às vezes algumas coisas vão magoar os parceiros ou os cônjuges, como casais ou como namorados, e todos têm de vez em quando brigas e discussões comuns. Mas, no calor do momento, às vezes a raiva toma conta de ambos e acaba-se por se dizer coisas desagradáveis. Coisas que um parceiro ou parceira nunca deveria dizer ao outro. E ao perceber tal erro, deve-se pedir desculpas, é claro, ao companheiro. Mas o problema é que ele ou ela pode nunca mais se esquecer dessa dor ou dessa ofensa. Uma frase dolorosa, uma vez pronunciada, permanece na mente para sempre. Dizer coisas que magoam em um relacionamento pode deixar uma cicatriz no relacionamento para sempre. Todos algumas vezes, em seu quinhão de brigas e trocas de palavras raivosas e ofensivas. O problema é que a cada troca de palavras dolorosas o relacionamento azeda e azeda cada vez mais. Quando um dos cônjuges diz coisas que magoam em um relacionamento, isso se torna a base de quase todas as lutas futuras que virão, ou brigas, que irão acontecer. Transferir a culpa se torna uma saída fácil naquele momento, mas também prejudica o relacionamento. Então, o que não se deve dizer em uma discussão? Aqui vão, pois, algumas coisas, algumas dicas daquilo que nunca se deve dizer um ao outro numa discussão. Primeira frase dolorosa a ser evitada. O que você faz por mim? Tende-se a ignorar os esforços e sacrifícios que a outra pessoa faz pelo parceiro ou parceira, vê-se apenas uma versão do relacionamento e tende-se a definir as percepções e opiniões apenas com base nisso. Quando se está no meio de uma briga, perguntar qual é a contribuição do parceiro ou parceira para o relacionamento é importante, antes de magoar. Os esforços no relacionamento nem sempre são verbalizados, falados, lembrados. O companheiro ou companheira pode ter feito muito pelo outro, mesmo sem o outro saber. Entender como isso é doloroso para alguém é importante. A coisa mais dolorosa a se dizer a um companheiro ou companheira é, de fato, dizer que ele ou ela é um marido preguiçoso ou esposa preguiçosa. Um namorado ou namorada egoísta ou que está tentando apenas ficar no controle para impedir o outro de criar asas e voar, por exemplo. Mas quando tudo se acalma, percebe-se todas as coisas que ambos sempre estão fazendo um pelo outro, mas, infelizmente, as piores palavras já foram ditas. Logo, tem que se evitar. Outra frase dolorosa a ser evitada. Você acabou de arruinar meu dia. Pessoas em casamentos bem-sucedidos entendem que haverá alguns dias bons, alguns dias ruins. Não importa o quão ruim tenha sido o dia para ambos, nunca se deve dizer ao cônjuge que ele ou ela estragou o seu dia. Pode-se estar enfrentando alguma pressão no trabalho, ou tendo algum drama familiar, etc. Mas isso não é motivo para criticar o companheiro ou a companheira. Dizer algo assim doloroso é algo que nunca se deve dizer ao parceiro. Pensemos em como o cônjuge se sentirá quando o outro o culpa por arruinar o seu dia. A coisa mais dolorosa de se dizer a qualquer pessoa é dizer a ela que por causa dela seu dia foi arruinado. Lembremos-nos aqui de que esse tipo de comportamento só vai tornar o relacionamento tóxico e ruim. Outra fase dolorosa a ser evitada. Olhe para aquele casal, como são felizes, e olhe para nós, que tristeza é a nossa relação. Ora, isso tem que ser evitado, porque isso magoa. É uma frase muito ruim. Cada relacionamento é diferente, não há necessidade de comparar um relacionamento com o de outra pessoa.
Como se costuma dizer, a grama é sempre mais verde do outro lado. O que se pode estar vendo pode ser apenas uma fachada da realidade no relacionamento dos outros. Eles podem estar se odiando como loucos quando não há ninguém por perto, por exemplo. Logo, nunca se deve fazer comparação. Comparar-se com outros casais na frente do cônjuge faz com que ele se sinta desmotivado e baixe o moral dele. Mas no mundo moderno de relacionamentos falsos ou fictícios das redes sociais, acaba-se comparando a vida amorosa com aquelas projetadas no mundo virtual e acaba-se machucando os parceiros. A coisa mais dolorosa a se dizer a um cônjuge é que ele é incapaz de proporcionar toda a diversão que seus amigos estão tendo na relação como casais. Isso é um erro que pode arruinar o relacionamento. Uma outra frase dolorosa a ser evitada: porque você sempre me envergonha. Ora, isso não pode ser dito também, no mínimo deve ser evitado. Isso acontece quando ambos os parceiros pertencem a origens diferentes, por exemplo, como talvez em um casamento entre castas ou de condição econômica e social muito diferente. Os cônjuges tentam corresponder às expectativas um do outro, mas sempre um reclama que está faltando alguma coisa. Em vez de valorizar os esforços do companheiro ou da companheira para tentar se encaixar no mundo do outro, ao contrário, lhe é dado repreensão e tenta se envergonhá-lo, o que é lamentável. A coisa mais dolorosa de se dizer a alguém é que ele é constrangedor com sua falta de etiqueta ou por não estar bem vestido, etc. Pode-se pedir desculpas depois de se dizer tudo isso, mas nunca se superará a mágoa de tais declarações. Os esforços dos cônjuges para tentar se adequar ou se adaptar e não mais envergonhar o companheiro é um esforço válido. Por outro lado, fica-se envergonhado porque não achou que o seu parceiro fosse capaz o suficiente de corresponder ao nível exigido. Ao invés disso, é necessário criar a motivação e não desencorajar o companheiro que tenta se adequar às condições do outro. Uma outra frase a ser evitada, que é bastante dolorosa: sim, seu trabalho não é tão importante quanto o meu. Ora, o respeito é um dos elementos essenciais de um relacionamento. O desrespeito não deve ser tolerado na relação. Se um dos cônjuges não consegue respeitar o seu companheiro ou companheira, não pode esperar que ele ou ela respeite o relacionamento. Não importa quem faz o trabalho mais exigente, o trabalho de ambos é sempre um trabalho valoroso e todos devem se orgulhar de fazer o que fazem. Cada palavra que magoa e que foi proferida tem suas consequências. Dizer coisas que magoam, como essa frase, seu trabalho não é tão importante quanto o meu, só fará o companheiro ou a companheira perder o respeito na relação. Isso é algo, por exemplo, que a maioria dos maridos acabam dizendo às esposas, que são meras donas de casas, enquanto eles têm um trabalho mais importante a fazer fora de casa. Eles também acabam dizendo isso para mulheres de carreiras, que podem não estar ganhando tanto quanto eles, como se elas estivessem fazendo um trabalho de condição inferior, o que não é verdade. Mas isso pode criar uma ferida permanente no relacionamento e que poderá depois ser difícil de curar. Uma outra frase dolorosa a ser evitada: você é meu maior erro. Todos, em algum momento, têm dúvidas em relação ao relacionamento, mas nunca fala-se isso: você é meu maior erro, porque sabe-se que casamentos têm fases e, sendo uma fase, vai passar. Às vezes, quando as coisas esquentam, tende-se a dizer ao parceiro ou à parceira que o envolvimento com ele ou ela foi um erro. Nesse ponto, todos os anos de namoro são questionados naquele momento, apenas por causa dessa frase. Mesmo que não se quisesse dizer isso, disse. Um dos parceiros então começa a pensar que o outro não ama mais. Se continuar dizendo algo assim, insistindo nisso, gradualmente a relação se moverá em direção a um relacionamento doentio e terá que se depois fazer todo o esforço extra possível para consertar um relacionamento bastante quebrado. Portanto, o companheiro ou a companheira começa a pensar que o outro não o ama ou não a ama. Uma outra frase dolorosa a ser evitada: por que você não tenta ser como ele ou como ela? Aqui, nesse caso, fazendo comparação.
Fazer comparações no momento em que se diz ao companheiro ou companheira para se tornar alguém que ele não é ou ela não é, machucará muito. Eles podem não dizer o quanto isso os machuca, mas na verdade isso machuca a imagem, machuca o ego e também a autoestima. Pedir ao cônjuge para ser como outra pessoa que ele não é, lhe dá a ideia de que a outra pessoa poderia o estar substituindo caso ele não mudasse ou caso não viesse a se tornar semelhante àquela pessoa a qual está sendo comparado. Isso não apenas ameaça o relacionamento e o casamento, mas também faz o parceiro sentir como se estivesse sendo traído, porque está sendo comparado com alguém idealmente melhor do que ele. Uma outra frase dolorosa a ser evitada: é sua culpa tudo de errado que está acontecendo com o nosso relacionamento. É sua culpa. Ora, isso é uma das coisas muito dolorosas de se dizer, mas são as coisas mais comuns que as pessoas acabam dizendo em um relacionamento romântico. Muitas vezes um dos parceiros estraga as coisas e começa então o jogo de culpa e de acusação. Nunca se deve culpar o companheiro ou companheira dizendo-lhe que a culpa é dele ou dela. Mesmo se eles cometerem algum erro, não dizer como isso poderia ser evitado, mas conversar com o outro com bastante calma, com moderação, em vez de jogar esse chamado jogo da culpa, ou de colocar a culpa. O companheiro ou a companheira pode não ter cometido erros intencionais, e jogar o jogo de culpa só vai piorar as coisas. Às vezes é melhor reconhecer a própria falha e onde se errou. Sempre que se diz ao parceiro a culpa é sua, é uma coisa bastante dolorosa de ser ouvida e, portanto, tem que ser evitado. Uma outra frase dolorosa para ser evitada: eu quero a separação, eu quero o divórcio. Bem, em um relacionamento ou casamento, nem tudo são rosas. Haverá momentos em que vai se querer uma saída e uma solução para aqueles problemas que aparecem. Nesse ponto, um dos cônjuges fica frustrado e começa a agir e dizer coisas que ninguém gostaria de dizer. Cada vez que as coisas dão errado, um dos cônjuges pode desejar o divórcio ou a separação. Pensar em um divórcio passa a ser o foco, muitas vezes. Depois de machucar o parceiro ou a parceira, perceber-se-á que não foi isso o que se quis dizer, mas será tarde demais, já foi dito. Logo, não dizer frases como eu quero uma separação, eu quero o divórcio, simplesmente por impulso, não dizer isso impulsivamente. Isso machuca o parceiro ou a parceira mais do que qualquer outra coisa e pode arruinar o relacionamento no longo prazo. Outra frase dolorosa a ser evitada: você é tão egoísta. Há momentos em que se sentirá que o relacionamento não está indo de um jeito bom. Isso não significa que um vai culpar o outro pelas coisas que não estão indo de acordo com a vontade de cada um. Chamar o companheiro ou a companheira de egoísta indica que ou não se amam mais ou não se importam mais um com o outro. E esse pode não ser o motivo, inclusive, do ataque, ou da crítica. Pensar, portanto, antes de atacar, isto é, ver todos os sacrifícios que o companheiro ou a companheira faz antes de levantar tais acusações e perguntar a si mesmo se está sendo egoísta nesse relacionamento. Procurar, portanto, a resposta em si mesmo antes de acusar de alguma forma o companheiro ou a companheira. Chamar o parceiro de egoísta é uma coisa muito dolorosa a se dizer. Uma outra frase dolorosa a ser evitada: sinto falta do meu ex. Ora, sentir falta do ex é uma coisa que não pode ser dita. Um cônjuge pode ser franco com a sua cara metade, mas isso não significa que se deve dizer tudo e qualquer coisa que vier à mente. É necessário entender que existem algumas coisas que ambos precisam guardar para si mesmos, caso contrário, acabar-se-á machucando o companheiro ou companheira. Mencionar um ex e dizer coisas boas sobre ele e compará-lo com o cônjuge atual é a coisa mais dolorosa a se fazer. Dizer que sente saudades do ex ou da ex fará com que o parceiro ou a parceira se sinta como um fracassado ou fracassado e começará a se sentir, inclusive, inferiorizado na relação. Outra frase dolorosa a ser evitada: não estou mais apaixonado por você. Ora, é uma frase muito dura. É uma das frases que os cônjuges nunca deveriam dizer em um relacionamento que
já passou da fase da lua de mel, é claro que haverá altos e baixos e às vezes as pessoas solteiras parecerão atraentes para um dos cônjuges, fazendo pensar talvez em pular do barco para novos relacionamentos, etc. Neste ponto, pode-se sentir que mereceria alguém mais atraente e pode até pensar que não se ama mais o companheiro ou a companheira. Dizer isso ao parceiro, não estou mais apaixonado por você, vai machucar terrivelmente, especialmente quando ambos estão tão comprometidos e dedicados ao relacionamento. Compreender bem os sentimentos um do outro no relacionamento antes de dizer estas coisas um ao outro. E de maneira ideal, é claro, deve-se evitar. E agora, finalmente, de uma forma mais conclusiva, vem a questão. Como se conserta um relacionamento depois de se dizer tantas coisas dolorosas que não deveriam ser ditas? Ora, um casamento pode sobreviver a muitas coisas, mas dizer as coisas listadas acima, essas frases tristes, dolorosas, acima citadas, pode tornar o casamento literalmente fraco por dentro. Torna-se realmente difícil obter a mesma química de volta depois de um casamento já prejudicado. Portanto, os desgastes. Porque se dizem coisas que magoam um relacionamento, bom, é porque quer se dizer isso talvez por maldade, ou talvez apenas por frustração. Não sabemos ao certo, mas podem ser várias coisas ao mesmo tempo. Relacionamentos e casamentos não são coisas fáceis. Haverá discussões e brigas que podem fazer com que um dos parceiros se machuque. É preciso entender o quanto uma frase ofensiva afeta um relacionamento. Mas como consertar um relacionamento depois de dizer coisas que magoam? Bem, vamos aqui a algumas dicas. Quando se trata de um relacionamento que está em jogo, ou que se está em crise com problemas, e se um dos cônjuges acha que disse coisas que magoaram, deve pedir desculpas imediatamente e não tardar esse pedido de retratação e de desculpa. Procurar entender, é claro, como se acaba dizendo coisas que magoam e por que se diz tais coisas, o motivo pelo qual isso acontece. Pedir ao companheiro ou companheira para não fazer coisas que façam um dos cônjuges dizer coisas terríveis para ele ou ela. Isso também é uma dica importante. É claro, controlar os próprios impulsos de dizer coisas que magoam. Depois, fazer uma lista das coisas dolorosas que foram ditas durante uma briga e dizer a si mesmo todos os dias que isso não se repetirá. Depois, sentar-se com o parceiro e tratar das questões que estão levando a essa guerra de palavras. É bem importante o diálogo, a conversação. Depois de uma briga e uma troca de palavras dolorosas, fazer tentativas genuínas de se reconciliar. Sair para tomar um café, tomar um drink juntos, arejar a cabeça, etc., para que tudo volte ao normal e à harmonia. Bem, os companheiros sempre vão se lembrar das palavras dolorosas que foram ditas um ao outro, infelizmente isso vai ficar na memória. Isso criará uma parede talvez entre ambos que só o tempo pode curar. No momento em que ambos pararem de pensar, poderá ser tarde demais para salvar o casamento. E, portanto, o casal que está dizendo coisas que machucam um ao outro enquanto brigam, evitem, portanto, de fazer isso o quanto antes, para que no futuro não se arrependam. Terminemos por aqui.